sejam bem-vindos ao Sponsors Talks para mais uma edição. Sou Gabi de Saboia e hoje a gente vai mergulhar nos bastidores do patrocínio de entretenimento, que vai do esporte à música e do automobilismo às grandes arenas. E eu sou Adalto Gudan, atual presidente da Associação Patrocínio Brasil, e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês aqui a mais um episódio do nosso Sponsors Talks. Bom, para começar, vamos falar com o Rogério Dezembro. Vou apresentar ele, que é CEO da Live Park, empresa especializada na inteligência, gestão e operação de espaços para esportes, entretenimentos e eventos, e criador de cases icônicos como Allianz Parque e Teatro Santander, responsável por negociações que somam quase R$1 bilhão em name rights e patrocínios. Sejam bem-vindos os dois. E aqui do nosso outro lado, nosso convidado Roque Mendes, atual diretor de negócios da Mais Brasil, responsável pela NASCAR Brasil e Copa Truck, com passagens pela Vicar SA, que promove a Stock Car, ex-diretor de marketing do Clube Pinheiros e atual vice-presidente da Associação Patrocínio Brasil. Dois grandes nomes, tem muitas histórias para contar e já até trabalharam juntos, que eu estou sabendo, né? Verdade. Falando sobre essa parte que vocês trabalharam junto, como é que vocês podem contar um pouco como vocês se conheceram, contar um pouquinho dessa história de vocês aí nos trabalhos anteriores? Caso de amor, a gente pode falar aqui, Roque? Sim, sim. Começa o Rogério pelos mais velhos. A gente se conheceu na época na Talent, na área de atendimento. E tanto o Roque como eu temos uma similaridade de currículo, que nós somos anunciantes antes de irmos trabalhar em agência, né? E isso era uma característica bem marcante da Talent original, né? A Talent do Júlio Ribeiro, que era esse foco em negócio. E muitas vezes a gente brincava lá, isso aqui não é uma agência de propaganda, isso aqui é uma consultoria disfarçada de agência. Porque o drive da Talent sempre foi muito de entender e ajudar os clientes em soluções de negócio, que obviamente passavam por comunicação, né? E tinham alguns profissionais lá, principalmente na área de planejamento e de atendimento, que tinham tido essa experiência como clientes antes, né? O Roque atua na Bombril, onde mais como cliente, Roque? Bom, primeiro, olá a todos, Gabi, Adalto, Rogério, pessoal do Sponsor Talks. Eu fui. Isso é muito bom você ter a experiência dos dois lados da mesa. Então, até então, eu tinha uma experiência só de um lado da mesa, que era de cliente. Eu fui Alpargatas, fui Bombril e a Tírio, que era a nossa marca de alimentos na Itália, que a gente trouxe para o Brasil, inclusive fazendo patrocínio no São Paulo Futebol Clube. Foi o primeiro clube a fazer a entrevista com backdrop atrás. A gente começou a gente fez algumas coisas lá atrás, que agora recentemente até vi um post da agência que fez isso, mostrando, né, que aquele tapete no meio de campo da Copa do Mundo, agora de clubes, a gente fez isso lá atrás com o São Paulo. Então, essa experiência foi muito boa de cliente. E para o outro lado da mesa, respondendo a sua pergunta, na Talent, era uma agência, era uma consultoria disfarçada de agência, mas olhava muito negócio e planejamento. Então, isso era uma coisa muito interessante, fazer a gente entender e mergulhar mais no negócio dos clientes. Então, o cara que vinha de cliente, como eu, Rogério, era um material muito importante para o pensamento da Talent. E, Rogério, você tem dois casos icônicos, né? Do Allianz Parque, Teatro Santander, que muda um pouco esse conceito de name rights no Brasil. Queria que você falasse um pouco dessa definição de name rights e como isso mudou esse patrocínio para entretenimento. Gabi, deixa eu dar um passo atrás, até pegando um gancho nisso que o Roque contou, que ele, como cliente lá na Bombril com a Tírio, criou o projeto do patrocínio de São Paulo. A gente, durante a própria atuação na Talent ali, o Roque e eu tínhamos já esse interesse pela área de esporte e de entretenimento. No meu caso, eu era diretor de atendimento lá e eu estava vendo cada vez mais migrar um percentual crescente da verba dos clientes para projetos de marketing que não passavam pela agência, ou seja, faturamento que a agência perdia. Então, a NET comprou um naming rights de um teatro no Rio, o Santander patrocinava, tinha o naming rights da Libertadores, e a gente, como tinha esse interesse genuíno pelo tema,
a gente ficava com o radar ligado, né? E lá dentro da Talent mesmo aconteceu uma coisa engraçada comigo, porque eu fiz uma brincadeira, uma provocação, na verdade, não foi uma brincadeira, com o pessoal da Votorantim Cimentos, que estava com um problema regional no mercado em Pernambuco. Eu falei, pô, vamos patrocinar o Santa Cruz, porque o Sport Recife era patrocinado pelo cliente, pelo concorrente deles lá, local, que era a Nassau, né? Aí eles falaram, vamos, tal, e passou. A gente estava conversando de outros temas e passou alguns dias, o cliente, o Marcelo, me ligou e falou assim, cadê a proposta de Santa Cruz? Falou, não, mas vocês consideram mesmo? Não, consideramos, tal. Bom, aí eu tive que ir atrás, né? E o Santa Cruz estava na Série D, ou seja, não dava para descer mais, né? Tava numa... Aí eu falei, olha, a situação tá na Série D, não dá para piorar, só vai dar para melhorar, né? Aí eu consegui o contato do presidente do Santa Cruz na época, que inclusive achou que era uma pegadinha quando eu liguei para ele. Falou, peraí, você está me ligando de São Paulo para dizer que a Votorantim vai me patrocinar? Não, é piada, eu estou na Série D, ninguém quer ouvir falar. Falei, não, nós vamos fazer um projeto. Aí vinha essa coisa da cultura da Talent, né? Então a gente fez um projeto envolvendo os varejistas e os profissionais da construção civil. E a gente comprou, dentro do pacote de patrocínio, a gente tinha acho que 8 mil ingressos por jogo do Santa Cruz, que a gente distribuía para esses públicos, para esses stakeholders que eram importantes lá. Então a gente tinha esse radar ligado desde muito antes de efetivamente trabalhar com esporte e com entretenimento, né? No caso do Allianz e do Teatro Santander, e depois da Arena MRV, que foi outro projeto que eu acabei tendo o privilégio de participar, eu acabei indo para a W Torre, porque a W Torre era cliente da Talent, e, de novo, esse interesse que eu tinha, acabei funcionando aí sim na W Torre, porque eles quase não faziam veiculação, então eu era um consultor mesmo, ia lá uma vez por semana ajudá-los, porque eles não tinham experiência nenhuma com B2C, eles faziam projetos enormes, mas sempre muito B2B para o mercado corporativo, e eles estavam desenvolvendo simultaneamente o shopping JK Iguatemi, com o Iguatemi de sócio, o teatro, que estava dentro do projeto do shopping, e depois a gente deslocou ele fisicamente do corpo do shopping, mas fazia parte desse projeto, e o estádio do Palmeiras, que naquela época o pessoal chamava de Arena Palestra ainda, né? E o Walter Torre virou para mim e falou assim, ó, você precisa vir para cá todo dia, porque você vem aqui uma vez só por semana e custa caro pra caramba. Eu falei, cara, mas eu não entendo nada de operação de shopping, de teatro, de estádio. Eu sou um curioso, sou um interessado, mas eu não sou a pessoa, né? Ele falou, a gente também não entende nada, mas você entendeu o que a gente quer fazer. E por isso que a gente quer você aqui, porque os ditos especialistas no Brasil nem entender o que a gente quer fazer, eles conseguem entender. E aí a gente vai aprender juntos. Então, eu tive um tempo lá dentro da W Torre, eu saí da Talent no início de 2011 e fiquei lá até 2019, né? Eu tive um tempo ali, até porque a obra estava iniciando, de ir aprender sobre esses mercados, né? Primeira coisa que chamava a atenção é como é que a gente preenche a agenda disso. O estádio tem a coisa meio óbvia, tem o calendário de jogos do Palmeiras, mas nós vamos precisar fazer shows, porque toda a receita da bilheteria dos jogos pertence ao clube, no acordo que a W Torre fez com o Palmeiras. Então, como é que nós vamos trazer shows? Como é que nós vamos vender, além do naming rights, outros patrocínios, camarotes? Enfim, você precisava pegar o business plan do zero e falar como é que eu monto esse negócio aqui. A sua inspiração foi o quê? De cases internacionais? Da onde a gente foi beber muito disso, Gabi, de cases internacionais, mas sempre com a preocupação de tropicalizar isso, porque não dá para fazer copia e cola, né? Ctrl-C, Ctrl-V. E no caso do teatro, foi um exercício mais desafiador ainda, porque o Teatro Santander é um teatro grande, de 1000 lugares, e o Brasil não tem um mercado de dramaturgia para sustentar um teatro desse só com peças. Você precisa basear a agenda de um teatro desse tamanho em musicais, que tem esse fôlego de ficar durante 3, 4, às vezes 6 meses em cartaz. E naquela época, a única grande produtora de musicais era a Time for Fun, que tinha o seu próprio teatro. Falou, bom,
produzir musical nós não vamos, né? Aí já está um pouco demais de sair. Então, como é que a gente vai criar um modelo, tanto no estádio quanto no teatro, para ter um conteúdo premium aqui? Porque com o conteúdo, aí sim a gente vai ter força para ir buscar o naming rights e as outras cotas de patrocínio e outras linhas de receita que são tão importantes quanto, né? Então, ter tido essa possibilidade de fazer esse aprendizado olhando cases de fora e também cases aqui no Brasil do que tinha dado certo e do que não tinha dado, nos permitiu criar um business plan do que a gente chamaria de ideal e testar essa tese no mercado. Felizmente, nos dois casos, a gente teve êxito, né? Tanto que o Allianz e o Teatro são dois empreendimentos muito bem sucedidos, né? De performance. Hoje o Teatro Santander, por exemplo, o produtor que consegue a agenda nele tem um diferencial competitivo quando vai negociar direitos com Broadway, porque eles já conhecem o Teatro Santander em São Paulo e falam, se você tem essa agenda, então eu vou dar preferência para você montar o conteúdo Broadway lá do que o teu concorrente aqui, que ele não tem, ele vai levar isso para uma outra casa. Porque a gente foi conversar com esses players, os produtores de shows, os produtores de musicais, e falar o que a gente aqui, em termos de estrutura e de serviços, pode oferecer para você, para a gente ser a tua primeira, segunda e terceira opção. E aí, no limite de orçamentos e de viabilidade técnica, a gente procurou atender. Então, esse movimento em relação ao mercado permitiu que as duas casas performassem, tivessem uma performance boa muito rápido e permitiu, nas negociações de naming rights, aí sim, voltando para a tua pergunta, garantir um número mínimo de datas de eventos, no caso do estádio, além dos jogos. Então, o acordo com a Allianz, existe um compromisso mínimo de número de shows lá, com vendas de ingresso, né? Não pode ser show fake, né? Eu e você cantando lá e abre as portas. Não, tem que ser show com venda de ingresso. Um dos compromissos também, a W Torre tem que dar para a Allianz, Allianz apresenta de um show internacional por ano. Então, isso também fez parte dessa negociação, no sentido de garantir para a Allianz e, no caso do Teatro, para o Santander, de que eles teriam a assinatura de uma casa com conteúdo premium e muito, muito concorrido, porque, no fundo, é isso que o comprador do naming rights está comprando, né? Ele não está comprando o nome na fachada de um prédio, ele está comprando o que vai acontecer ali dentro. E, claro, o prédio tem que ser bonito, atraente, ok, mas hardware sem software não funciona, né? Ele precisa de software para funcionar. E, Rogério, deixa eu te perguntar especificamente sobre os naming rights. Você citou dois cases aí que são icônicos, né? O Allianz Parque e o Teatro Santander. Como é que foi a negociação, a abertura de conversa com essas empresas? Porque são contratos longos, contratos valiosos. Quais estratégias que vocês usaram para conseguir apresentar esse projeto, que não era uma coisa muito comum no Brasil, e chegar a esse êxito, né, dessas duas super marcas, né, super projetos que a gente tem hoje consolidados aí no mercado? Olha, aí me ajudou esse background de publicitário, de marqueteiro, né? Essa coisa da audiência. Então, uma das coisas que a gente levou e que foi uma quebra de paradigma no mercado na época, porque já existiam casas com naming rights na época. Você tinha o Credit Card Hall, né, alguns teatros já com marca, mas até onde a gente mapeou, ninguém garantia um número mínimo de eventos por ano ali. Tanto no caso... Estádio, muito menos, né? Mas no caso do teatro... e a gente dava essa garantia, e se não cumprisse aquela quantidade mínima de espetáculos, você tinha penalidades ali na valoração. Aí, de novo, a questão da tropicalização, né? E muito também a flexibilidade de falar, olha, a gente levava para o mercado um pacote,
Mas aí o que a gente queria fazer era sentar com a empresa e customizar aquilo ao máximo. Então, para te dar um exemplo real, no caso da Allianz, a gente tinha colocado dentro do projeto e o contrato foi assinado dessa forma, onde no térreo do estacionamento do Allianz Parque teria um grande Allianz Auto Center, para fazer vistoria e tal. No meio do caminho, eles mudaram a estratégia, falou, não vamos ter mais Allianz Auto Center nenhum. Como é que a gente faz isso aí? Falou, bom, o que te interessaria mais? Aí eles falaram, isso pré-inauguração, mas com o contrato já assinado. Falou, nós já estamos com uma demanda muito forte aqui para camarote. Então, eu quero trocar isso por camarote. A gente, na época, ainda tinha disponibilidade de camarotes, então, se não me engano, o Allianz Auto Center virou mais 3 camarotes, foi feito um aditivo no contrato para isso, né? No caso do teatro, a gente tinha projetado o teatro, como ele está ali na esquina da Juscelino com a Marginal Pinheiros, para ele funcionar durante o dia para eventos corporativos, né? E o banco começou com uma demanda gigantesca para isso. E às vezes dava para atender, às vezes não dava, né? Os eventos corporativos, tudo isso, né? Isso, também atende. Porque numa montagem e desmontagem de musical, você tem muito tempo o teatro travado, não só para a montagem do cenário, mas principalmente para os ensaios que eles começam fora do teatro, os ensaios da equipe, principalmente dos cantores e dos dançarinos, mas depois eles têm que ensaiar no teatro, porque é onde eles vão se apresentar. Então, ali também tinha essa questão, olha, eu consigo te atender com mais datas, mas você precisa me fazer uma consulta, porque você também não quer perder o musical aqui dentro, porque no fundo é isso que você comprou, né? Então, ter essa cultura de flexibilizar o projeto que a gente tinha levado, e, de novo, é a sabedoria da ignorância, né? Olha, eu não sei como é que é isso, então vamos tentar fazer aqui juntos e tentar acomodar. E a gente acabou achando nos 2 casos ali dois formatos, 2 receitas que acabaram dando bastante certo, né? A Crefisa, durante um tempo, se interessou na aquisição do naming rights. O pessoal da Alemanha me ligou, eu já nem estava mais na W Torre, e eles falaram, não, nós não vamos abrir mão. Eles até me ligaram para saber, olha, você acha que nós vamos ter problema com o clube? Eu falei, acho que não, porque o contrato é da W Torre, mas, enfim, acho que não vai haver problema. Eles estão genuinamente consultaram, têm interesse, eles fizeram uma consulta, vocês falaram que não tem interesse de abrir mão, acho que não vai ter problema não, como de fato não teve, né? E no caso do teatro, a demanda do Santander ficou tão grande que eles acabaram comprando o teatro da W Torre. Da W Torre e do Iguatemi, porque o teatro pertencia ao shopping, né? E abriu outro, né? Outra sala. E eles acabaram adquirindo o equipamento sem abrir mão da programação artística, que continua muito forte lá, mas por conta dessa demanda muito grande que eles tinham de datas corporativas, né? Agora, Roque, a gente está falando aqui, né, dos name rights que deram certo, mas tem muitos name rights, espaços que mudam os nomes, né? Espaço e tudo. E aí, o que você acha disso? E também trazer um pouco para o esporte, né? A gente vê um patrocinador um ano, outro ano. Como isso fica na cabeça, né, de quem consome? Eu acho muito complicado. Eu acho que o name right, ele tem que ter, no mínimo, um contrato de 3, 5 anos. Eu estou falando assim, nós estamos falando aqui, os exemplos que o Rogério deu, assim, são contratos de 10 anos, até maior. Aliança, né? É 30. 30 anos, sim. Porque hoje eu vejo muita gente falando assim, eu vou lá no show, lá no Credit Card Hall. Não, mas não é o Credit Card Hall, é Vibra Hall. Né? Vibra São Paulo. Então, inclusive é um parceiro muito bacana que eu tenho, que eu tive, e a Vibra investiu, e eu acho importante, eu falo, obviamente eu vou no Vibra Hall, mas as pessoas ficam, que nem o Palace, foi DirecTV, as coisas vão mudando de nome e vão trocando de... Então eu acho que tem que ter uma consistência, assim, uma coisa de name right é que nem patrocínio, é de médio e longo prazo. As pessoas que fazem patrocínio para ter 1 ano, não vão usufruir disso. É uma construção isso. Você acha que vai construindo a cada ano? Sem dúvida. E isso vai muito da cultura do cliente, né? Hoje as empresas
nós falamos agora no começo sobre aquela época da Talent, era uma época que tinha muito planejamento, muito conteúdo por trás. Hoje as pessoas querem resultados do dia para a noite e não pensam a médio e longo prazo para uma marca, que isso é o preceito de marketing. Né? O Rogério, acho que ele nem pode contar isso, mas esse teatro Santander nem era para ser Santander. Porque a pessoa de marketing da época não deu bola e ele foi comprado por outro banco. E aí o Santander teve que reverter. Porque, certo ou não? É verdade. Então, nós vendemos 2 vezes aquele name right. Bastidores. Não, mas esse é o problema. Eu digo problema. Eu acho que hoje o profissional, que na minha época chamava diretor de marketing, hoje tem um nome mais bonito, CMO, mas é a mesma pessoa, eles deveriam ter uma consciência e enxergar mais a médio e longo prazo as coisas. Com certeza. Né? E quando a gente vai falar daqui a pouco, mas quando eu falar do segmento que eu estou trabalhando, isso é um exemplo. As pessoas precisam entender o que é aquilo. Não só, é uma corrida de automóvel. Não, é a última coisa que é uma corrida. Né? Exatamente, essa é a próxima pergunta, Roque. Nos últimos anos, você vem desenvolvendo uma carreira no setor de automobilismo. Como que funciona essa conexão do público com o setor de automobilismo? E passando também hoje, a gente fala muito de entretenimento, né? Deixou de ser só esporte e também é esporte como entretenimento. Tem uma palavra para isso, sportainment. Como é que vocês trabalham isso? Excelente. Nas categorias. Excelente a pergunta. Vamos lá. Primeiro, assim, o automobilismo, que as pessoas falam, o automobilismo. Recentemente, a Máquina do Esporte publicou uma pesquisa mostrando que brasileiros com 18 anos mais conectados, 56% dos brasileiros se dizem fãs de automobilismo. Isso dá 65 milhões de pessoas. Então, o automobilismo não é um nicho, é um grande mercado. Um grande mercado. Setor. E é um setor e é um mercado. Quando fala de fãs de automobilismo, fãs de corridas, etc. e tal. E quando você fala de automobilismo, é um esporte que gera muito, gira muito dinheiro. Porque, infelizmente, é o único esporte que não tem um menino pobrinho que virou corredor. Porque para você correr do kart já é um investimento alto, é o patrocínio, etc. e tal. Então, é um segmento onde desde da base, que é o kart, até a Fórmula 1, e você passa por tudo quanto é tipo de fórmula, e as categorias de turismo, até para quem está nos assistindo e nos ouvindo, quando o carro é fórmula, é um monoposto. Quando o carro é parecido com o carro que a gente tem na rua, chama categoria turismo. Não é que a pessoa vai viajar, chama categoria turismo. Né? A Stock Car é a maior categoria de turismo do Brasil e a NASCAR é a maior categoria de turismo do mundo, que agora também está no Brasil. Então, só para as pessoas entenderem o que é as categorias de automobilismo. Então, nós estamos falando de 65 milhões e, Gabi, desses 65 milhões, há 3 anos atrás, as mulheres representavam 37% desses 65 milhões. Hoje representam 36%, hoje representam 47%. Então, as mulheres cresceram muito em 3 anos, a assiduidade e o gosto pelo automobilismo. Aí vamos para o nosso negócio. Eu trabalhei na Vicar, e agora estou na Mais Brasil Esportes com a NASCAR e a Copa Truck. A nossa filosofia é o seguinte: nós somos uma plataforma de negócios e entretenimento que para fazer uma corrida. Né? Essa é a grande visão. A corrida é a desculpa, é o meio. Então, é essa visão que eu estava falando das pessoas que decidem do outro lado da mesa, onde a gente já esteve. Cara, eu não estou comprando, eu não estou vendendo placa em autódromo. Eu estou vendendo relacionamento, exposição, ativação. Então, assim, que esses são os 3 grandes pilares que a gente entrega hoje. Então, exposição de marca. Você tem TV aberta, TV fechada, streaming para o mundo inteiro. Então, a marca está lá. Então, hoje, por exemplo, as bets compram muito espaço no futebol pela audiência. O automobilismo também tem uma grande audiência e um grande público, como eu falei. Né? Às vezes até com maior poder e hoje tem uma exato. Né? E a gente tenta trabalhar as bets com exclusividade. Hoje você assiste um jogo de futebol na televisão, você se confunde inteiro já, porque tem
4, 5, 6, 7, 10 marcas concorrentes. Enfim, aí com nome muito parecido. Estratégia de cada um. Não sei o que bet, né? Estratégia de cada um. E quando não está escrito bet, outro dia eu encontrei um amigo meu que é sócio dessa Alfa. Falei, o que é? Não, é uma bet. Eu falei, puta, Alfa só... Né? Tá na camisa do Inter, tá na camisa do Grêmio. 80% hoje dos times do Campeonato Brasileiro tem bet. Sim. É uma loucura isso, né? Você pensar que as bets estão sustentando Acho o que no Campeonato Master Brasileiro. é só um clube ou dois. O Palmeiras... Não, o Palmeiras agora também é bet. Não, né? Também é Sporting Bet. Acho que tem um Sporting clube Bet que não é o Master, que não é uma bet. Bom, então, exposição de marca a gente entrega. Relacionamento B2B, e aí é muito bacana. Porque é o seguinte, você tem os camarotes corporativos, você tem volta rápida, que você pode levar os seus convidados para andar dentro de um carro com um piloto. Você tem visitação exclusiva, um tour pelo autódromo. Você, como parceiro nosso, você pode estar usando o autódromo para fazer a sua convenção de vendas, para fazendo durante a semana e para ativar. E essa é uma palavra que é a terceira perna, que é ativação. Eu tenho uma arquibancada, principalmente na Copa Truck com a NASCAR, de 250 mil pessoas por ano. Só que é o seguinte, o Rogério vai no Allianz Parque, no jogo do Palmeiras. Na semana seguinte ele vai no jogo do Palmeiras, são as mesmas pessoas. Não, eu corro em Campo Grande, em Londrina, vai correr em Cuiabá, corre em Interlagos, corre no interior de São Paulo, corre em Goiânia, corre em Porto Alegre, perto de Porto Alegre, tem vários autódromos, Cascavel, então o público é diferente. Você tem corrida o ano todo. O que a gente chama de os car lovers, né? A pessoa que vai no autódromo e chega lá às 8 horas da manhã, vai embora às 4 da tarde, vendo corrida, conosco também corre a HB20, né? Que é um carro da Hyundai, você tem entretenimento. Então, um evento da NASCAR hoje tem show aéreo, tem banda. O entretenimento, como você perguntou, ele já está intrínseco nisso. Mas o grande lance é o pilar. Esse 3 pilares. Nós temos exposição de marca, relacionamento. O que eu já vi de negócio sendo feito entre empresas que se conheceram. A gente é quase um Tinder de empresas. Eu apresento o presidente de uma empresa para o diretor comercial da outra e eles fazem negócios. Então, ali é um ambiente onde o cara, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma empresa de agronegócio que o cara leva na corrida 100 fazendeiros. Ele falou, primeiro que eu levaria mais de um ano para visitar esses caras. Segundo, o cara tá lá de camiseta, calção, tomando breja. Ele está desarmado. É onde os negócios são feitos. Agora, né? no automobilismo, os pilotos eles são mais empreendedores do que, por exemplo, já que a gente falou do futebol, porque no futebol... as empresas muitas vezes usam os jogadores tipo como garoto propaganda, né? Porque tá ali naquele time. Sim. Mas no automobilismo eles são mais empreendedores, assim, de ter esse envolvimento com os patrocínios também, não é? Sim, porque eles também... O Átila, por exemplo, é um empreendedor. O nosso ecossistema é o seguinte, nós temos os patrocinadores do evento e tem os patrocinadores das equipes e dos pilotos. Porque sem eles se eles não tiverem isso, a gente também não sobrevive. A gente precisa deles como eles precisam da gente. Eles precisam da gente para promover o evento e eles precisam do patrocinador. Então, é um ecossistema que tem mais de 200 marcas envolvidas. Por isso que eu falo que o relacionamento ali é muito grande. E a terceira perna é a ativação. Você tem esse público e as marcas, mas aí vem uma questão. A marca precisa saber ativar. Nós falamos aqui hoje, o Rogério estava falando aqui do exemplo do Allianz. Eu já fui inúmeras vezes em shows no Allianz. E eu faço seguro todo ano. E eu tenho certeza que todas as pessoas que estão lá fazem seguros. Eu nunca fui abordado, eu nunca fui incentivado a fazer um seguro com a Allianz. Então, assim, vai da empresa saber ativar. O nosso ecossistema ali oferece uma usina de possibilidades para ativar. E hoje, no automobilismo, porque assim, você ter como patrocinador uma marca de pneu, uma marca de as montadoras, uma marca de bateria, tá tudo dentro do ecossistema. O cara tem que estar lá. É o negócio deles. Uma marca de aluguel de carros, que também ainda não abriram os olhos para isso. Tem N marcas do ecossistema que tem que estar lá. Mas eu trabalhando recentemente com agronegócio, tecnologia, mercado financeiro,
N assuntos que não... que essa empresa de agronegócio está fazendo no automobilismo? Não tem interesse primário. Não, então, mas tem uma visão muito além do curto prazo. Claro. Eles estão fazendo relacionamento, estão fazendo negócio, estão desenvolvendo e, by the way, estão expondo a marca. Né? O Roque tocou num ponto que eu acho que é crucial, inclusive para a missão de vocês na associação, que é educar o mercado a ativar patrocínios, porque as pessoas, os CMOs, 90% não sabe fazer isso. Não sabe. E aí você pega muito... A Gabi estava falando, exemplos bem-sucedidos, ok. Modéstia à parte, eu acho que no caso dos projetos onde a gente se envolveu, do Allianz, do Teatro Santander, depois do Qualistage no Rio, que é uma casa que a gente reabriu junto lá com o Acioli e o Bernardo Amaral, e que a gente também fez o projeto de naming rights lá para a Qualicorp, é muito de você. Nós tínhamos essa sensibilidade e nós fomos além do que seria esperado, no sentido de criar ali propriedades e oportunidades para se fazer, para ajudar essas marcas a ativarem. Mas se você não tem alguém um pouco mais proativo, assim, você vê muitos casos de começa, aí acaba, não foi bom, mas não foi bom por quê? Porque no caso do naming rights, você só achou que era pôr o nome na porta e ganhar ali uma quantidade de ingresso? Não, é como o Roque falou, é um projeto tridimensional, né? Então você tem, no caso do naming rights, você tem visibilidade, você tem PR, você tem ativação de negócio, você tem relacionamento, você tem um ecossistema inteiro para fazer em torno daquilo. E o mercado de entretenimento tem mudado muito no Brasil, né? Assim, eu acho que é muito importante vocês falar dessa ativação. Tem crescido, Gabi. Tem crescido muito. Porque vai muito além de distribuir uma bandana, distribuir um chapéu. O mercado de shows internacionais, até 10 anos atrás, a praça no América do Sul que definia a realização ou não de uma turnê internacional era Buenos Aires, que ainda hoje tem uma cultura de consumo de entretenimento maior do que a nossa. Sim. De automobilismo também. Só que a Argentina vem passando por crises atrás de crises e São Paulo, principalmente por causa do Allianz, ganhou um protagonismo nisso, então São Paulo passou a ser a referência para se definir a presença de uma turnê internacional aqui ou não, porque cresceu demais o consumo de entretenimento ao vivo. Tem um ponto importante, Rogério, que é o seguinte... E no esporte também, porque você vê as médias de público pré-Copa de 2014 e pós-Copa de 2014. Né? Tem um ponto que é importante, que é o seguinte, isso dá trabalho. E o que acontece é o seguinte, eu tô falando assim, é a experiência de ter ficado, e o Rogério também, anos desse lado da mesa de cliente, ser sido... gerente de produto, diretor de marketing, ter passado por essa experiência. Então, o que acontece? Chega o meu chefe e fala assim, Roque, eu comprei o patrocínio do Festa de Peão de Boiadeiro. Você, a primeira reação vai ser assim, putz, logo nesse final de semana que tinha um casamento, puta, vou ter que chamar minha agência, puta, vou ter que fazer um stamp, puta, que não. Pô, você tem que olhar o patrocínio hoje, o mercado de patrocínio no Brasil hoje é um mercado de 18,5 bilhões ano, vai ser a estimativa para 2025. Então, também, como eu falei no automobilismo, não é mais uma brincadeira, entre aspas, assim... a pessoa tem que olhar isso estrategicamente. Então, o que a gente tenta fazer lá? A gente faz o camarote, o cliente só aprova o layout, a gente constrói tudo, a gente monta tudo, a gente põe tudo. Quando o cara compra o patrocínio, já está tudo incluso. A única coisa que não está incluso é a ativação. Mas se quiser, a gente faz. A gente tem agências parceiras para fazer. Por quê? Porque eu não quero dar trabalho para o cliente. Porque chega no final do ano, ele faz aquela reunião e fala assim, puta, esse aqui é legal, esse aqui não me dá trabalho. Porque hoje e dá resultado, as equipes são enxutas, eles têm muita coisa para fazer. Então, assim, entre aspas, é mais uma dor de cabeça. Não é mais uma dor de cabeça, é uma solução. As pessoas precisam abrir a cabeça para isso. A gente está aqui debatendo e falando sobre isso, a gente tem que falar a verdade. Né? Eu sei que pode ficar gente melindrada, etc., mas essa é a verdade nua e crua. Eu lembrei de uma história engraçada que foi dita pelo ex-CEO da Aliança, com quem a gente fechou o acordo de naming rights, o Edward Lang,
que é uma cabeça assim iluminada, um cara super brilhante mesmo. E eu até brinquei com ele, falei, pô, se eu tivesse te conhecido um ano atrás, eu não tinha perdido tanto tempo fazendo tanta prospecção, porque no caso do estádio, a venda do naming rights se enfrentava naquela época muito preconceito de uma marca se associar a um time de futebol. Falava, mas o estádio não é um estádio de futebol, vai ter mais shows lá do que jogos e tal. Mas era difícil de quebrar esse paradigma. Mas o Edward, que nem é da área de marketing, a formação dele, ele resumiu rápido, ele falou, ó, a Allianz aqui no Brasil está crescendo, mas ainda a gente não disputa a liderança de mercado, isso lá em 2013. Né? Falou, se eu pego esse valor do naming rights e distribuo em diferentes plataformas de marketing, relacionamento, mídia digital, mídia offline, eu vou ser pequenininho em todas elas. Porque as líderes de mercado, a Sul América, Porto Seguro tal, são maiores do que eu, tenho uma verba maior de marketing do que eu, então é um jogo que eu já já inicio sabendo que eu vou perder, né? Falou, ao passo que se eu concentro isso, esse montante, num empreendimento que não é duplicável, está no maior mercado do país, vai me dar exposição de marca, vai me dar PR, vai me dar relacionamento, vai me dar ativação de negócio, porque, explicando um pouco aqui, uma das propriedades negociadas foi que todos os seguros do grupo W Torre são feitos com a Allianz. Então você sai de largada já ativando um novo cliente. Cliente importantíssimo. Exato. Obviamente, todos os seguros do estádio e dos eventos que acontecem no estádio prioritariamente são feitos com a Allianz. Então, é um projeto de 3D. Ele falou, se eu coloco esse dinheiro... E nada contra a mídia, hein? Porque no meu passado é de publicitário. Ele falou, mas ou num programa de relacionamento, eu estou sempre perdendo frente aos players maiores. Ao passo que se eu faço isso no maior mercado do país, eu tenho a propriedade que eles não vão conseguir duplicar, pelo menos não tão facilmente. E quando você fala de relacionamento, uma empresa como a Allianz, ela depende, e como todas de seguros, ela depende dos corretores. Elas não vendem de seguro direto. E aí entra toda a parte de relacionamento B2B, que tanto o estádio como toda a plataforma automobilismo pode oferecer, que é o relacionamento. Queria perguntar mais um pouquinho sobre naming rights para vocês dois. Não sei se vocês viram, a gente até colocou no site da associação, que esse próximo Jogos Olímpicos vai ser o primeiro na história, ele é totalmente financiado com dinheiro privado, não vai ter dinheiro público, que as arenas e os estádios, os locais de prática de competições esportivas vão poder manter o seu naming rights, que nem a Crypto.com, a Honda, né, que tem do cricket não, o squash vai ser jogado no estádio com o naming right da Honda, e o Comitê Olímpico dos Estados Unidos vai poder comercializar alguns naming rights. Nos Estados Unidos, a propriedade em naming rights ela é crucial do marketing esportivo, do entretenimento. E é uma das mais valorizadas e o projeto sempre começa já com o naming right. Aqui no Brasil a gente já tem uma história de sucesso com cases que você colocou aí, mas como é que você vê as marcas? Elas já entenderam esse valor do naming right, essa importância disso? Ou ainda a gente está no caminho das pedras? Como é que a gente está nesse... não vou dizer que está engatinhando, mas estamos dando os primeiros passos. Engatinhando, a gente estava lá em... Que anda e cai, né? A gente estava lá 10 anos atrás. Inclusive, no trabalho de prospecção, eu dividi em alguns clusters. Um dos clusters era prospectar empresas que já têm naming rights fora do Brasil, porque você precisa explicar menos. Mais fácil, exatamente. Né? E foi o caso da Allianz. Né? O que eu acho, Adalto? É importante que outros equipamentos ganhem, consigam converter esse tipo de propriedade. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, você tem a Neoquímica, além do Allianz, e tem o Morumbis agora. É importante isso, porque isso vai educando o mercado. E você vai ter... Tem o Pacaembu também, que ninguém fala. Tem o Mercado Livre Arena Pacaembu, é verdade. Então, você tem os 4 estádios principais da cidade com naming rights.
E isso você vai aprimorando o mercado e ensinando como ativar e como tirar proveito dessas plataformas, né? Mas agora, a gente uma ainda... crítica, assim, só abrindo detalhe, tem os estádios com name right, mas os estádios ainda faltam muito você ter a visitação como tem nos estádios lá fora, assim, pensar um pouco também esse conhecimento dos estádios. Na Allianz tem, são 250 mil pessoas por ano no tour do Allianz Parque. Deixa eu fazer um comentário, é o seguinte, quando uma pessoa põe um name right, quando a Mondelez vai lá e põe dinheiro pro Morumbi virar Morumbis. Por sinal, eu achei o Eduardo Tônica, meu amigo, uma grande sacada. Uma grande sacada. Eu acho só que a Bis poderia ativar melhor quando o São Paulo fizer 2 gols, dar um bis para cada... Cara, é para isso que tá lá. Mas enfim... Fica a dica. O que eu digo é o seguinte, porque, de novo, você tem o avião já tá lá. Pilota esse negócio direito. Ativar é preciso. Ativar é preciso. Boa frase. O que acontece é o seguinte: o Rogério teve problemas porque durante muitos anos a Globo não falava Allianz. Né? Arena Palmeiras. Isso foi até uma negociação que ele fez. O que acontece? Nós ainda somos, como diria o Det Reutemann, tubiniquim, porque as pessoas não querem falar. Né? Então, o que aconteceu agora com a Copa... Mas tem uns que não pegam. Não, mas eu vou te falar, agora com a Copa do Mundo lá fora, a Globo mostrou o tempo inteiro, Hard Rock Stadium, ou não sei o que Stadium, foi falado demais, e eu conheço a Denise, que é a diretora de marketing, a MetLife Stadium. O MetLife Stadium, MetLife ninguém sabia, ninguém nunca fez nada aqui no Brasil. Assim, você não tem mass media da MetLife. A MetLife ficou conhecida pelo name right, porque o estádio foi a final, foi a abertura, houveram vários jogos importantes na MetLife. Então, lá fora, engraçado, a Globo fala o lá de fora de todo mundo e aqui teve restrição de falar. Então, isso aqui mas eu vou defender tá como jornalista, isso aqui tá sem melhorando. clubismo. Por exemplo, é muito difícil você fazer uma matéria e falar o Neoquímica Arena. Mas estão falando. Estão falando, mas é difícil. Assim, é difícil. Mas é esquisito. Todo o ecossistema tem que entrar na história. Porque, por exemplo, Allianz Parque fica aparecendo tem uma sonoridade bacana. Pra mim soa muito mais... Pode ser pelo meu viés de trabalho, mas para mim soa muito mais horrível o RBR do que Red Bull. Porque o nome da equipe de Fórmula 1 chama Red Bull. O nome do time não é Bragantino, é Red Bull Bragantino, Red Bull Leipzig, Red Bull, que tem vários aí. Esse é o nome do time. Os caras investem milhões, bilhões, faz sem treinamento, contrata time para pôr a marca dele. Aí vai o sujeito chama de RBR. Né? Aí é uma coisa, obviamente, toda particular. Eu fico indignado com isso. Porque você tem que falar o nome. Então, Roque, mas eu acho que isso é parte do aprendizado da educação, do amadurecimento do mercado. Também. Porque não é que a Allianz, o Santander, a Red Bull está deixando de colocar um dinheiro na mídia para fazer aquilo. É só uma outra plataforma. Tinha esse preconceito entendeu? também. Não, se quiser que fale, tem que pagar. Não tem que pagar. E eu acho um erro também da FIFA e da Conmebol vem jogar Libertadores, dá aquele blackout todo. Ô, amiguinho, você precisa prestigiar quem mantém. Com certeza. Porque se não tiver o estádio, não tem Libertadores. Exato. Né? Então... Mas agora nas Olimpíadas... isso é uma quebra de paradigma. Com certeza. E tá acontecendo onde? Nos Estados Unidos. Com certeza. Né? Que Então, depois tudo depois você vai ver, o que vai acontecer nas Olimpíadas, respondendo a sua pergunta, é o seguinte: foi o que aconteceu na Copa do Mundo de futebol agora, nos Estados Unidos. Os veículos, e todo mundo falou Hard Rock, MetLife, blá, 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 e foi absolutamente natural. E isso ajuda para cá. E nas Olimpíadas vai ser a mesma coisa. O squash vai ser na não sei o que arena. Antigamente, Roque, a gente tem na cidade de São Paulo algumas empresas que vieram para cá no começo, virada do século XIX para o XX, instalavam suas fábricas
por conta de não ter o nome, o logrador, o nome da avenida tem a Avenida Antártica. Com certeza, o Parque Antártica. É, né? o Parque Antártica. Vila Fiat Lux. Né? Exato. Que também é o nome da fábrica. Quer dizer, né? você tinha até nome de ruas. Então, se criou um falso dilema em cima disso, que, como é falso, ele está desaparecendo. Mas eu só queria voltar na questão da comparação com o mercado americano, porque naquela época lá que a gente foi fazer lição de casa, o que dá certo no mundo para a gente tentar aprender e trazer para cá, o mercado americano de marketing esportivo e de entretenimento é outro planeta. Você não compara com a Europa, você não compara... Né? Então não vamos ser vira-latas aqui e falar só a gente, então não é isso, porque na Europa também é igual. Talvez, eu acho que inclusive o mercado de naming rights no Brasil hoje já esteja mais evoluído, talvez só não do que Inglaterra, mas com certeza está mais evoluído do que a Alemanha, do que a Espanha, do que a Itália. Porque os Estados Unidos, pela força da economia deles, o tamanho da economia deles e o nível de competitividade que as empresas têm, quando surge a oportunidade de batizar um espaço, um estádio, uma arena indoor, tem briga, entre aspas, tem guerra no mercado. Eu sei disso porque a gente trabalhou durante um tempo com uma consultoria da AEG e eles falaram, não, como é que vocês vão fazer com naming rights? Vai fazer um edital? Edital para quê? Não vai aparecer ninguém, querido. Porque lá funciona assim, você anuncia a construção da arena, já do aparece estádio, um monte. E você já divulga as regras de quem tiver interesse pelo naming rights, como é que para onde eles têm que endereçar sua proposta, etc. E tal. É o contrário. Aqui a gente é que tem que sair a caça do mercado. O Rock sabe muito bem do que eu estou falando. Curioso entendeu? Que desse desenvolvimento, nessa maturidade do modelo americano, que eu em 2019 eu tive na Califórnia com meu filho, visitando umas universidades lá, e a gente passou em San José, São José, né, deles, tem o estádio, a arena do 49ers, né, que é um time de beisebol, né, São Francisco, que fica em São José, o time é de São Francisco, mas... E tinha... Futebol americano. NFL, futebol americano, exatamente. É o Levi's Stadium, da Levi's Stadium. E tinha um fenômeno, exatamente, a Levi's, né, como eles chamam lá, Levi's, mas um dos portões, que eles têm vários portões do estádio, tinha o naming right da Toyota, quer dizer, chega até nesse nível, né? Você tem o portão, o estádio e o portão tinha um naming right. E é a primeira coisa que eles comercializam, né? Na planta do projeto, eles já estão vendendo por conta dessa demanda grande que tem. A gente, no limite do possível, adotou isso aqui. O Allianz, você tem sector naming rights ali, da Prevent Senior, é legal também. da Heineken. Na Arena MRV também. Os 3 pisos da Arena MRV têm o seu naming rights. Então, você tem o piso Brahma, o piso ArcelorMittal e o piso Banco Inter. Legal. Mas a gente está aqui, de novo, no jardim de infância não, mas estamos aqui no ensino básico, né? Fundamental. Não fomos ainda para o médio. Estamos no fundamental. Estamos no fundamental. Mas esses eventos internacionais estão ajudando a dar uma aceleradinha nisso. Não, e cases bem-sucedidos aqui começa a falar, poxa, se surgir uma outra oportunidade, eu quero pelo menos considerar, né? Então, agora eu queria saber, é um entender processo também um pouco lento, né? Queria entender um pouco dessa estratégia também, por exemplo, do Name Rights, com a programação ao longo do ano, não ficar só ligado, a gente está falando aqui de arenas de futebol, ficar ligado a um time de futebol, ainda mais no Brasil, que alguns times, muitos, têm problema de gestão. Né? Então, você tem problema de gestão, de corrupção, e aí isso acaba ligando a marca. Então, como um espaço está vinculado, sim, a um time, por exemplo, o Morumbis vai ser sempre, né, do São Paulo, mas ter outras programações que não fique só ligado ao São Paulo, caso tenha um problema de corrupção, eu vou te contar não fica tão ligado à marca. Qual é o momento de maior valor do naming rights, que aí a empresa que comprou fala, puxa vida, esse negócio é um negócio poderoso. Quando você tem uma final de campeonato, ou quando você tem a Taylor Swift, ou o Ed Sheeran, ou, sei lá, um Coldplay, né? Isso aí vale mais do que dinheiro, porque você pode ter dinheiro, você não tem acesso, né? Então,
E isso era a nossa briga lá de quebrar o paradigma lá atrás, isso aqui não é um estádio de futebol. Isso é um espaço multiuso que também vai ter futebol, mas vai ter shows para diferentes públicos e vai ter eventos corporativos, e vai ter visitação com o tour, e vai ter restaurantes, e vai ter lojas, e tem um estacionamento aberto todo dia, ou seja, é um ecossistema que vai muito além do futebol. Quando o Allianz entrou no mercado e ele fez essa blitz no mercado de shows, o Morumbi perdeu muita receita de camarotes, porque os camarotes estavam lá para os jogos, mas também para os shows. Sim. Se aparece um outro lugar que leva 95% dos shows, os camarotes vão para lá. Foi isso que aconteceu nesses primeiros 10 anos de Allianz. Agora o Morumbi resolveu se mexer e fez o naming rights, voltou a levar shows para lá, então voltou a ter esse nível de apelo. Mas a diversidade de conteúdo e o conteúdo premium, que é aquilo que o presidente da República vai te ligar para te pedir um ingresso, é isso que o dono da casa tem que buscar oferecer, porque aí a marca que comprou fala, caramba, isso aqui não dá para abrir mão, porque tem gente muito poderosa me ligando aqui e eu posso atender, porque são situações onde você pode ter dinheiro, mas você não tem acesso. Sem clubismo, não estou perseguindo o Corinthians. Não é mas, por questão exemplo, de clubismo. no caso. Eu acho que o caso da Neoquímica tem um erro de premissa, o modelo de negócio, que era de não ter shows. Uhum. Você vai falar, mas está no extremo da Zona Leste, mas você poderia. Era mais populosa de São Paulo. Você poderia ter feito um projeto com isso. Mas eles assumiram a premissa de que não, aqui é o gramado, é intocável, não vai ter show. Eles perderam um poder de econômico, de fato, do estádio muito grande. Mas eu tô falando, por exemplo, mesmo tendo a torcida do Corinthians, que é uma potência lá, colocando lá 40 mas tem um ponto que é o seguinte, nós estamos falando, lógico que é a grande maioria dos lugares, né, dos estabelecimentos que tem main right. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. O Brasil é movido por caminhão. Sim. E hoje o produto de automobilismo que mais lota autódromo é a nossa Copa Truck. Uhum. E hoje ela chama Copa Truck Petrobras. Eu até, aqui no começo, falei, eu trabalho na NASCAR Brasil e na Copa Truck. Na verdade, é Copa Truck Petrobras. E isso está sendo falado. O caminhão é movido, o Brasil é movido por caminhão. O Brasil parou quando os caminhões pararam. Né? Literalmente, infelizmente, nosso país não tem hidrovia, não tem ferrovia, é movido por caminhão. E por que a Petrobras está dando name? Porque ela está dando name numa competição do principal veículo que transporta o Brasil. E o negócio deles é vender combustível. Né? Então, tem vários... E eu falei da Red Bull. A Red Bull é um exemplo de name right. Só que eles fazem um name right proprietário. Eles têm o time de futebol, eles têm equipe de estádio e eles fazem os eventos, que é corrida de avião e não sei o que, todas proprietárias. Exatamente, com o nome da marca. Com o nome da marca. Esse é um exemplo, porque nós estamos muito no exemplo dos estádios, das arenas, que são os principais, obviamente. Mas tem outras formas. A Red Bull é um case à parte, outras formas bem de sucedido. Né? Tem outras formas de name right que são importantes, né? Que você põe o nome. Agora, eu tenho uma empresa de tecnologia que foi a minha patrocinadora e ela patrocinava a Copa do Brasil. Ela parou de patrocinar porque ninguém falava. Ninguém fala Copa... hoje falam Campeonato Brasileiro, acho que é Betano, né? Porque em alguns lugares a Betano tá trabalhando, mas então você precisa ver qual a melhor forma. Mas tem uma coisa que a Gabi chamou a atenção aqui, às vezes tem coisa que pega, que não pega. Isso também é um ponto, tem que ser um ponto de atenção. Sim, né? Você tem que saber comprar o que você tá. Não adianta você comprar um campeonato mais gigantesco que seja, se as pessoas não vão falar o seu nome. Então a parte de comunicação é importantíssima. No caso do Allianz, a gente tinha muito medo na época de falar a torcida, principalmente porque teve muito atrito naquela época entre Palmeiras e W Torre. A torcida vai continuar chamando de palestra, não vai querer adotar tal. Quando a gente fechou o acordo, claro que por ter sido a Allianz ajudou, porque qual que era a referência? O Allianz Arena do Bayern, que era um benchmark, entendeu?
Então, foi um upgrade para a torcida para a percepção da torcida do Palmeiras foi de um upgrade. Ok, isso foi positivo. Mas o que a gente fez? A gente fez uma campanha de engajamento. Nós criamos 3 opções de nome e colocamos para votação para a torcida nos ajudar a escolher. Eu tive nesse evento. A gente sabia o nome que ia ganhar, que era Allianz Parque. As outras opções eram Allianz 360, porque... Parque Allianz também, e Allianz Center. Eles foram lançados para perderem mesmo, porque ia ter a conexão com o Parque Antártica, Allianz Parque e tal. Mas a gente, de fato, trabalhou 6 meses nisso, ativando isso daí, pedindo, palmeirenses famosos falando, eu votei nessa opção por causa disso. Porque eu lembro, aí, assim, como jornalista, eu lembro na época que teve muita polêmica, tipo, os torcedores não vão querer, vai estragar o gramado, era tanta coisa que hoje a gente eles têm orgulho do Allianz. Exatamente. Exato. Porque era um ponto importante de se construir, porque se a torcida, principalmente, não adotasse, que era o principal evento recorrente ali, o projeto teria naufragado. Então, como é que a gente faz essa torcida abraçar, mesmo o presidente do Palmeiras brigando com a W Torre? Fala, ó, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Vamos envolver o torcedor aqui, né? Então, essa questão da comunicação, e que o Roque citou, fala, não fala, às vezes você se depara com dificuldades que você não consegue vencer. Por exemplo, a postura inicial da Globo não tinha o que falar. Eles nos perguntaram, como é que vocês querem que a gente chame, uma vez que nós não vamos chamar de Allianz Parque? Falei, chamando do mais genérico possível, aí, Arena Palmeiras, então, porque você também tem que tomar cuidado de aquilo lá não virar um apelido, um nickname, que aí fica mais difícil ainda de você desgrudar, né? A Neoquímica lá tem a dificuldade do Itaquerão. Exatamente. Muita gente ainda chama de Itaquerão. Todo mundo só chama de Itaquerão. Então, essa parte de comunicação é importantíssimo também. Não é só a questão das ativações. Eu acho que tem que fazer parte do pacote, porque esse é o primeiro movimento. Com Se certeza. Ninguém chamar, a Gabi vai entender o que eu vou falar. Nasceu morto. Né? A Gabi vai entender o que eu vou falar. Por ser flamenguista. Eu acho que a empresa, a marca, para comprar um name, ela precisa estudar o que ela está comprando. Então, por exemplo, não adianta você querer comprar um name do Maracanã, porque o Carioca vai no Maraca. E desde 1950 ele vai no Maraca. Não adianta agora, vou dar o exemplo do Allianz, vai querer comprar e chamar Allianz Maracanã, porque ninguém vai falar. Nem o sujeito que trabalha lá. Então, assim, você tem que estudar o que você está comprando. Então, não é porque é só o Maracanã pelo Maracanã. Não, o Carioca vai no Maraca. Dá para mudar isso? Dá, vai ter que gastar muito dinheiro de comunicação, etc. Mas eu acho difícil. Nem se dá. Eu acho que é uma coisa enraizada já. Sim. Então, esse exemplo... Agora, o Galo, foi citado aqui, ele fez o estádio do zero. Já diferente. Nasceu o MRV Arena. Acabou. Acabou. Como o estádio do Flamengo que está aí para ser construído, já vai sair do zero. Então é mais fácil você trazer um nome. Eu poria dinheiro muito mais no estádio novo do Flamengo do que no Maracanã. Com certeza. E não é que no Maracanã você não pode fazer nada, né? Primeiro você pode criar todos os sector naming rights que a gente está falando agora. Sim. Mas é um outro desafio. De novo, não dá para pegar a mesma receitinha e dar copia e cola em tudo. Porque não funciona assim. Quando você tem a remodelação de um espaço, foi o caso lá do Allianz, inclusive, oficialmente, aquilo é uma reforma. Até engraçado, né? Porque mudou radicalmente tudo. Só ficou no mesmo lugar, né? É tudo novo. Mas você tem um período onde que aquilo está inativo e está nascendo algo novo. Então, você não vai chamar da mesma coisa, obviamente, né? Mas essa questão da comunicação, muitas vezes, ela não é que ela é ignorada, mas ela não se trata isso dentro do projeto com a importância que tem. Porque também tem que ter uma análise, né, histórica também, né? Como ele está falando assim, da ligação também, por exemplo. Claro. Santos. É muito difícil o pessoal falar viva sorte, difícil. Porque é Vila Belmiro. Sim. Então, e o que foi feito nesse projeto e já mudou de nome para se adotar o nome novo? Se você não faz nada, você simplesmente anuncia, não vai acontecer. Ativar porque você está lutando com décadas, séculos de... Um século de... Com certeza. E você vê, a Vila Belmiro, né?
de share of mind. É um dos estádios mais visitados do estado de São Paulo, ganhando até dessas arenas muito mais modernas, por quê? Por conta da história, do Pelé, de tudo isso, né? Atrás o visitante estrangeiro. Então, assim, é muito enraizado. Eu falo com vários estrangeiros, o que você quer? Eu quero na Vila Belmiro ver Pelé. Já está até internacionalmente esse nome. A compra de um name right ou a compra de um patrocínio, né? Que o name right também está inserido nisso. A gente, por exemplo, trabalha de outra forma. Eu não tenho, e a gente não tem lá cota ouro, prata, bronze. Porque quando eu chego para você, cliente, olha, eu tô aqui com a minha cota ouro, prata, bronze, Adalto adora. O que acontece? Eu tô resolvendo o meu problema, não o seu. Então, quando eu vou em algum cliente, e quando eu vou nos clientes, e quando a gente conversa, quanto que é a cota de vocês? Não, a gente não tem. Como assim vocês não têm? Não. A gente senta com o cliente, primeiro, porque assim, o problema, o objetivo e as dores de um banco é diferente de uma seguradora, que é diferente de uma empresa de aço, que é diferente de uma empresa de agronegócio, de uma telefonia ou de uma empresa de pneus. Então, cada um tem as suas dores e os seus objetivos. Então, a gente só constrói uma cota tailor-made em cima dos objetivos e da necessidade de cada empresa. Então, as cotas não são todas iguais. São todas tailor-made. E o name right, que é uma forma de patrocínio, é a mesma coisa. Pode ser assim também. É a mesma coisa. Você tem que comprar uma coisa que tenha fit com as suas necessidades. Eu acho que o exemplo do Morumbis, lógico que é a questão de fonética, né? Sim, mas vai ser difícil achar um parecido. Foi uma baita sacada. Sim. Por quê? Porque além da fonética, é o que eu digo, eu insisto. Só mudou um S, né? Só que já mudou o layout, já tá com como é que chama? O template lá, da BIS, a marca da marca, final, né? Então, já tá com o brand book da marca, etc. O Bzinho característico da BIS. Então, e estão falando. Eu escuto nas rádios, na TV, o torcedor falando. Eu moro ali do lado. Então, assim, esse pegou. Mas é o que ele tá falando, assim, teve um envolvimento que o torcedor acaba tendo orgulho do lugar. E teve um trabalho de comunicação. Você simplesmente solta um press release, cara, não vai funcionar, né? Exato. Não dá pra enfiar a goela abaixo. Bom, a gente já tá aqui com 1 hora, vamos pro encerramento. A gente fez uma análise aqui do mercado, mas eu queria que vocês fizessem uma análise do futuro, assim. O que vocês veem como tendência de patrocínio para os próximos anos? Olha, quando você tomar água, eu vou falar, né? Eu vejo com... O Rock deu uma cifra aí que eu nem tinha conhecimento. Quanto que é o tamanho do mercado de patrocínio? 18 bilhões. O ano de 2025 deve fechar com 18,5 bilhões. Eu imagino que isso venha numa crescente, né? Porque nós estamos vivendo 23% cresceu, de 24 para 20, vai crescer. Olha que incrível. Que taxa chinesa, né, de crescimento. A gente está falando quase 1% do PIB. Né? A gente tá vendo o mercado amadurecendo, aprendendo e, portanto, investindo mais. Então, eu sou bastante otimista nesse sentido de que a gente vai continuar liderando isso aqui na América do Sul. O México tem um mercado interessante também para a gente aprender, porque ele obviamente não é os Estados Unidos, mas ele está à frente do Brasil nessa questão de patrocínio, principalmente de esporte e de entretenimento. Acho que muito por causa da influência americana ali e que acabou naturalmente ali estimulando o desenvolvimento desse mercado, né? Então, eu vejo com muito otimismo e a gente ainda vê tantas áreas de oportunidade, tantas coisas ainda feitas de uma maneira semi-profissional. Então, eu vejo tanto na área de esporte quanto de música, de entretenimento ao vivo. E a gente estava falando agora há pouco também do crescimento do mercado de eventos ao vivo, né, no Brasil. Você tem hoje uma série de eventos que alguns anos atrás nem existiam opção aqui. Essas exposições imersivas, como teve Van Gogh, Da Vinci, né?
Isso simplesmente não existia 5, 6 anos atrás, né? Tem uma empresa espanhola que faz esses concertos com a luz de velas. Candlelights em locais inusitados, em igrejas, em estações de trem. Isso também não existia, ou seja, o mercado brasileiro, principalmente aqui em São Paulo, hoje ele está crescendo, esse mercado do consumo de entretenimento, de cultura, né? De experiências e de esporte ao vivo, né? Então, eu vejo com bastante otimismo e também porque a gente vê uma série de oportunidades ainda ou não trabalhadas ou ainda assim, ali só arranhando a superfície. Então, tem de fato vocês lá na associação tem uma frente grande de trabalho aí pela frente. Com certeza. Eu vejo o seguinte, lá atrás, e eu vou me inserir lá, que eu já dei o exemplo hoje, que a gente entrou no São Paulo com a Bombril para no ano seguinte lançar uma marca nova no Brasil, que foi a Tírio, e tornar ela conhecida. O patrocínio lá atrás era usado como uma tática de guerrilha. A Parmalat não teria sido tão famosa se ela não tivesse entrado no Palmeiras e bancado o negócio do Palmeiras, né? Ali foi até muito mais do que um simples patrocínio. Mas, de qualquer forma... E você vê que não teve rejeição. O corintiano não deixou de comprar leite Parmalat, entendeu? E lá atrás, com a Tírio, nós em um ano saímos do 0 para 52% do mercado de molhos premium. A Tírio é uma marca italiana, eu trabalhei na Tírio na Itália, etc. Tal. Era uma coisa usada como, entre aspas, guerrilha. Hoje o patrocínio é uma coisa muito mais séria, muito mais estabelecida, muito mais... ainda tem muita coisa para fazer, como o Rogério disse, a gente lá na associação, mas já tem uma estrutura, não é um mercado de 18 bilhões à toa, né? Então, ele já é uma coisa que já tem um caminho, e eu vejo o crescimento exponencial. O americano já faz isso há séculos e muito bem, e nós estamos entrando nesse trilho, tanto que tem uma associação para isso, né? Mas eu acho que falta ainda a conscientização e o entendimento mais profundo de quem compra. Das marcas. Das marcas, das empresas e, obviamente, atrás de um CNPJ sempre tem um CPF. Então, as pessoas que estão nas lideranças e a gente tem, às vezes, dificuldade de conversar com essas pessoas, delas receberem, etc e tal. Às vezes eu consigo falar com o presidente de uma empresa e não consigo falar com o diretor de marketing. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que focar mais, entender melhor e estudar melhor esse assunto, porque esse assunto é muito importante. Ela pode ajudar e contribuir muito para o desenvolvimento e para os negócios das marcas. A associação está aí para isso, né, Adalto? Com certeza. Tudo que vocês falaram é uma parte do nosso trabalho, né? Conscientizar tanto quem vende patrocínio para adotar as melhores práticas e mostrar para as marcas o que a gente chama de mundo do patrocínio, o universo do patrocínio, que vai muito, né, além do que normalmente é conhecido. O patrocínio ainda precisa ser explicado, mostrado os dados, todo o potencial que ele tem, e a associação tem só 2 anos, tá aí para isso. Adalto, eu acho que, em cima do que o Roque, vocês colocaram aí também muito bem, eu acho que esse podcast pode ser um espaço muito importante na divulgação de cases bem-sucedidos. Claro. Né? Mostrando todo esse trabalho, quando uma plataforma de patrocínio, seja ela qual for, ela é bem trabalhada, o que ela traz de retorno e como se trabalha, como se ativa, porque tem, de fato, ainda um last mile aí para percorrer no mercado brasileiro, que é ensinar como você pode tornar isso um case, inclusive para o teu currículo pessoal, né? Eu estava ouvindo o Roque aqui falando, às vezes é mais fácil falar com o presidente do que com o CMO, e é verdade. Sim. Né? E isso eu só posso acreditar uma coisa, desconhecimento. Porque se essa turma tivesse um pouco mais de conhecimento mesmo sobre como um projeto de patrocínio bem desenvolvido, bem gerido, pode virar um marco, né? Nós estamos falando da Parmalat, que largou o Palmeiras há 25 e até anos. hoje dá retorno.
E você vai lá no estádio, tem cara com a camisa da Parmalat E ainda no lá. supermercado eu garanto No jogo que do o São Paulo tem palmeirense- cara com a camisa da Tyrion ainda. Dá Então. retorno. Não, até tem o hoje. Banco Nacional que não existe mais e tá lá o no boné do Ayrton Senna. O Então, residual que a gente fala é gigante. Então, né? mostrar também para os profissionais de marketing como isso pode ser, como esses projetos bem feitos, bem geridos, eles podem se tornar um asset para a carreira dele, para o currículo dele. Falou, Sim. fui eu que fiz isso. Falar uma coisa que eu Isso é esqueci de importante. falar. Você falou dos grandes eventos. Lá atrás, um tempinho atrás, a NBA começou a trazer jogos para o Brasil. A NFL já está trazendo o segundo jogo esse ano para o Brasil. O ano que vem será no Maracanã, da NFL. E em breve, não posso falar se é o ano que vem, se é daqui a 2 anos, etc., haverá uma corrida de NASCAR americana aqui no Brasil também. olha. Opa. Estamos no Bom, centro gente. aí do entretenimento, né? O Brasil virou, de fato, um mercado importantíssimo para isso. E muito promissor, né? Apesar da gente não receber jogos da NBA, já recebemos, hoje não estavam vindo, a NBA House em São Paulo é um Sucesso. case dentro da NBA. Tem lojas em todos os shoppings. Então, E o número que de legal a brasileiros que NASCAR amam vindo, o basquete é impressionante, né? Muito legal saber que a NASCAR... agora no shopping. Quero um convite, hein, Lógico. Rock? Abriu uma loja no Queremos. Shopping Morumbi agora da NFL. Ou seja, Sim, É verdade. que está fortíssimo aqui no Brasil também. E muito disso, eu acho, né? Eu acompanho esse mercado de shows, esporte, também por causa do patrocínio, tem muito do Allianz Parque. Aí eu acho que o Allianz Parque é uma referência outro do dia, entretenimento Outro do dia- Brasil e na Sem América, dúvida que no né? mercado de shows internacionais aliás, vou contar para encerrar aqui uma coisa, foi, acho que, de tudo de muito bom que aconteceu lá, porque foi absolutamente inesperado. O head de patrocínio global da Allianz me liga no dia 24 de dezembro. Eu vi a ligação e falei, bom, só pode ser problema, porque 24. ele não está me ligando de Munique para me desejar Feliz Natal, né? Ele falou, o Oliver Krause, um cara de quem eu fiquei amigo. Ele falou, ô Rogério, tudo bem? Ele falou, você não sabe o que eu estou vendo aqui na televisão, no especial de Natal da TV alemã? Eu falei, de fato, eu não sei. O que você está vendo aí? Ele falou, não, estamos vendo o especial do Coldplay, 70% dele é no seu estádio. Que legal. Falou, então, que estou te legal. ligando porque eu recebi dezenas de ligações do pessoal da Aliança aqui na Alemanha, me dando parabéns, eu estou transmitindo isso para legal. você e tal. Então, deixa eu assim, contar um essas que- coisas bem feitas, gente, Isso é impagável, né? elas ficam no tempo, Sim. inclusive. Né? Eu só queria ilustrar também, quando eu falei das pessoas mergulharem melhor no assunto, porque vai ser bom para elas. Vou dar um exemplo rapidinho. Outro dia, uma empresa de bebidas alcoólicas chegou para mim e falou assim: não dá para patrocinar, porque é automobilismo, bebida. Eu falei, gente, o carro da McLaren hoje, que está ganhando, que está em primeiro lugar na Fórmula 1, é Johnny Walker. Johnny Walker, não, desculpa. É o Bourbon lá, o Jack Daniels. Jack Daniels. Inclusive, o Jack Daniels lançou uma garrafa comemorativa F1. É uma edição especial. Isso não quer dizer que o Lando o Norris. Norris sai do carro bêbado. Assim, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Sim. Não é porque a marca de bebida vai estar num evento de automobilismo que os caras estão dirigindo. Sim. Quer dizer, essa miopia que as pessoas precisam colocar essas um coisas óculos. podem mudar. né? Tinha um A gente- grande evento no Rio, que era o Free Jazz, né? Que também acabou porque não podia Hollywood Rock, Hollywood né? Rock. Então, Coisas que a gente espera que modifique. Mas Bom, olha, gente, só lembrei de uma coisa que eu acho importante a gente falar, porque além dele ser um amigo, isso é uma coisa que está mudando a economia de uma cidade chamada Rio de Janeiro. O projeto que o Luiz Oscar Niemeyer criou, chamado Todo Mundo no Rio, com Madonna, depois com Lady Gaga. Eles pegaram o período mais difícil para o turismo no Rio, que é o mês de maio, e criaram um evento junto com a prefeitura que está lotando a cidade. Com certeza. Né, que foi uma coisa que Gramado, por exemplo, já tinha feito muitos anos atrás, lá que no verão. atrai mais turista que o Natal. Réveillon. E que virou... Natal, o Natal Luz, que virou a sazonalidade. Sim. Hoje o verão leva mais gente para Gramado do que o inverno por causa desse evento. E os shows no Rio levam mais gente do que o Réveillon. Isso. Então,
Também isso é sinal de que, poxa vida, o Rio, uma cidade turística, quanto tempo levou para entender? Levou, mas entendeu. Então, por isso também essa taxa de crescimento, e por isso que cada vez mais estão surgindo exemplos como esses. E do exemplo do Rio tem até um retorno financeiro, porque assim, Claro. foi provado, né? Comprovado que por estatísticas, que eu acho que foi a Fundação Getúlio Vargas que fez a pesquisa, que voltou 3 a 4 vezes o dinheiro investido, volta para a cidade, Então, ainda mais numa sazonalidade que era maio, sabidamente, já estava mapeado, maio, que ela era difícil, né? Então, que outras oportunidades a gente tem aqui no mercado brasileiro como essa? Então, você está falando do Rio de Janeiro. Quando a gente chega com a NASCAR Brasil, com a Copa Truck, em Cascavel, em Londrina, para a região, né? Movimenta a cidade inteira. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e assim por diante, nós somos, entre aspas, a Fórmula 1 chegando naquele lugar. A gente mexe com a região inteira, com o ecossistema da região inteira. Hotéis, restaurantes, aluguel de carro, etc e tal. E isso gera um valor absurdo. Bom, gente, queria agradecer muito a presença de vocês estarem aqui com a gente. Obrigado. E esse conteúdo é muito importante, realmente, da gente estar aqui falando, é uma troca rica, e não foi, né, na verdade, um podcast, foi uma aula aqui que vocês deram pra gente sobre patrocínio. E se você gostou desse conteúdo, segue acompanhando aqui a Associação Patrocínio Brasil e o nosso Sponsors Talks, toda semana uma conversa nova, sempre falando do mercado de patrocínio, do esporte, do entretenimento, da cultura e muito mais.